unidos. Amém? Amém. Pessoal, boa noite. Vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez, tive o privilégio aqui, né, a honra, o recebimento da missão de trazer aqui uma palavra de Deus. E muito temor que eu venho trazer a palavra de hoje. Ela é muito linkada com a última palavra que eu ministrei aqui no Unidos, falando sobre aqueles que tinham fome e sede de justiça seriam saciados. Quem ouviu isso? Quem estava aqui nessa palavra aqui? Amém. E ela está bastante linkada porque dentro daquela aplicação que foi dito, né, que a justiça aos olhos de Deus, ela muitas das vezes ela vai de encontro, ela vai contra o que é a justiça para o mundo. Às vezes aquilo que você acredita que é justo para você, mas aos olhos de Deus é diferente. E a gente precisa compreender isso, entender isso. E aí, inclusive eu li o versículo básico que eu vou estar lendo agora, quando eu ministrei, que foi Mateus 5, capítulo 5, versículo 41. E o tema da mensagem de hoje, para quem viu lá no grupo, né? Sempre o pessoal coloca a mensagem antes, né, para o pessoal já saber mais ou menos do que vai ser a administração, é andando a segunda milha. Tá aí. Então, andando a segunda milha. Eu vou ler aqui rapidamente. Mateus, capítulo 5, o pessoal vai abrindo aí. Versículo 41. Mateus, capítulo 5, versículo 41. Amém? Posso ler, gente? Então vou ler aqui. Se alguém te forçar, algumas versões, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença. Um privilégio, Senhor, de estar te adorando, te louvando na sua casa. E agora, Pai, poder refletir e receber uma palavra do Espírito Santo que realmente venha a ministrar os nossos corações e que seja uma semente poderosa em nome de Jesus. Amém. Gente, quem ouviu a ministração passada, né, que eu ministrei aqui, eu falei sobre esse versículo e até trouxe uma explicação que eu confessei, né, e confesso que esse versículo, durante muito tempo, eu só aceitei. Eu aceitava. Sabe aquele versículo que você não consegue compreender? E aí você, tá bom, eu vou aceitar isso aqui. Mas eu não conseguia entender qual era a essência do porquê desse versículo, que me entregava. E eu fui, né, estudar, entender, e assim, eu já falo para vocês, gente, que a Bíblia, ela é um livro que traz a revelação de Deus para o homem, mas ele é um livro incrível. E que, se você for simplesmente para bater meta, vou ler tantos capítulos por dia e tudo mais, e tentar ler tantas vezes, às vezes, algumas mensagens, algumas coisas que o Espírito Santo quer te entregar, você não consegue ter o discernimento daquilo ali. A Bíblia é um tesouro muito precioso que, se você se aprofundar, se você se deleitar, você vai encontrar coisas incríveis para a sua vida. Em Apocalipse capítulo 2, quando você vê a carta escrita à igreja de Pérgamo, Jesus ele traz uma revelação a João dizendo que aquela igreja, mesmo em tempos de medo de morte, de perseguição, aquela igreja não se rendia. Eles não abandonavam sua fé. Mas uma coisa ele tinha contra aquela igreja, que eles estavam se deixando levar pela doutrina de Balaão, pela doutrina dos nicolaítas. Era uma doutrina que era contrário ao que a Bíblia ensinava, do que as cartas, naquela época, dos apóstolos, de Paulo, ensinava, do que eles aprenderam, com tudo aquilo que Jesus trouxe como ensinamento. E com todo o restante da palavra de Deus. Era contrário, e aí isso estava pervertendo e estava desviando aquela igreja. E aí, no final, Jesus ele vem e fala, mas aos que perseverarem, receberão do maná escondido. E aí, quando eu li isso, eu falei, maná escondido, onde que eu já ouvi isso? Aí você lembra da estrutura do tabernáculo, que tinha o santo, e aí tinha a cortina, e depois o santo dos santos. E o que ficava no santo dos santos? A Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, você tinha alguns elementos, e um dos elementos era um maná, que foi colocado ali, dentro da arca. E aí, qual foi a aplicação que o Espírito Santo me deu? Falou, filho, tem alguns alimentos que é só para aqueles que, de fato, vão ao santo dos santos.
vão realmente, aqueles que se aprofundam, aqueles que têm intimidade. Existe um alimento oculto, mas para aqueles que se deleitam na minha palavra. Então, da mesma forma, existe um entendimento, uma compreensão, né, para a sua vida, uma aplicação muito forte, mas que às vezes a gente deixa passar, porque a Bíblia é um livro realmente para ser estudado. Né? A gente deve realmente pegar, refletir, não simplesmente ler, postar lá no status, lá, mas você não sabe nem o que aquilo ali significa para a sua vida. E aí, um dia, eu peguei para trazer um significado, eu peguei para estudar esse versículo. E da mesma forma que eu estou falando para vocês, você vê, por exemplo, a carta de Paulo a Filipenses. Aos Filipenses, você vê Paulo falando sobre a graça, a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Isso te renova, isso te fortalece. Mas quando você entende, quando você vai estudar e vê no contexto que Paulo escreveu isso, quando ele estava preso, aí você entende que a dimensão é outra. Fala assim, cara, esse cara estava falando sobre uma paz que guarda o nosso coração, que Deus nos dá através de Cristo Jesus, e ele estava preso. Ele falando para Timóteo, permanece firme, vai dar tudo certo, mas permanece. E você saber que ele estava escrevendo aquelas cartas, o cara estava preso, já para ser condenado, uma condenação certa. Não traz uma profundidade diferente quando você entende o contexto? Você saber que Jonas, sabe Jonas, aquele que foi engolido pelo peixe? Que Jonas foi mandado por Deus para pregar para Nínive, e ele vai para outro lado? E aí você sabia que Nínive era a capital da Síria, que era umas nações na época que eram inimigas de Israel, e que Nínive era onde a capital, era onde o pessoal era conhecido por ser mais sanguinário, mais violento, onde eles não tinham piedade dos seus inimigos. Então, pensar assim, simplesmente Jonas não cumpriu o que Deus falou, era só ir lá e pregar. Deus estava falando para ele ir lá e pregar para os seus inimigos. Você percebe? Só que a Bíblia não fala isso. Você só lê. E você vê que Jonas fugiu e tudo mais, depois caiu, foi engolido. Então, você entender esse contexto é importante, traz uma profundidade muito diferente. E aí, entendendo esse versículo, trazendo para o contexto que eu preciso trazer para vocês entenderem o que é essa questão de uma milha. Então, naquela época, aquela região que posteriormente ficou conhecida como Palestina, que era o quê? A gente tinha Judéia ao sul, e aí, para passar para Galiléia, entre Galiléia e Judéia, tinha Samaria. E aí, toda essa região ela era controlada pelo Império Romano. Por isso você vê muito essa questão do Império Romano na época de Cristo. Toda aquela província ela era dominada, então tinha os impostos que tinham que ser pagos, tinha toda a opressão, tinha leis que o cidadão judeu ele tinha que cumprir em relação aos romanos, o respeito e toda aquela questão da opressão, porque existia um domínio. E aí, existia uma lei que obrigava todo cidadão judeu, que se um cidadão romano, falasse assim, você carrega minhas coisas, meus pesos aqui, meus equipamentos, ele era obrigado a carregar aquele peso, a andar com ele até 1 milha, que dá, eu acho que em torno de 1,6 km. Ele era obrigado, por lei. Existia essa lei na época. Só que a Bíblia não fala isso. Então, em outras palavras, o que Jesus estava falando? Se você é obrigado por alguém a andar 1 milha, você está cumprindo o que a lei está falando. Você só está fazendo aquilo que está previsto. Mas se você anda 2, você está sendo generoso, você está fazendo o bem para aquele que às vezes nem está te fazendo bem. Você está devolvendo o mal com o bem. Você está sendo generoso para aquele que às vezes está numa posição de opressor, às vezes posição de inimigo. Tanto que, vamos continuar a leitura? Olha o que no versículo 43, Jesus continua explicando. Ouvistes o que foi dito, ou seja, no passado, o que eles entendiam, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que estás nos céus. Ele faz com que o sol brilhe sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Ele está falando assim, amar o seu próximo é muito fácil. Que recompensa tem nisso? Até os publicanos fazem isso. E eu também falei da situação dos publicanos, que eles eram vistos como traidores, pessoas que não respeitavam a lei, porque eles se tornavam servidores públicos ali, de Roma, assumiam uma função de coletar os impostos e que, por sua vez, era abusivo. E isso era contra a lei. E, então, declaradamente, eram judeus que falavam assim, eu não sigo a lei.
E eles eram vistos como traidores. Por isso eles eram tão mal vistos. E, de fato, alguns realmente, né, acabava pegando mais do que deveria. Então, ele era realmente muito mal visto pelo povo judeu. E então, só que eu quero explicar um outro contexto para vocês verem que o quanto que pegou mal Jesus falar isso para os seus discípulos e para os seus seguidores. Porque a gente agora entendeu o contexto da uma milha, que estava na lei naquela época. Mas vocês vão ver agora o quanto que isso pegou mal para quem estava acompanhando Jesus e ouvir aquilo ali. Como foi frustrante ouvir aquilo ali. Existe um fato histórico que aconteceu ali em torno de 150 anos antes de Cristo. 150 anos atrás ali daquele período de Cristo. Esse fato histórico, ele no período interbíblico, ou seja, ele é depois do Antigo Testamento e antes do Novo Testamento. É nesse intervalo. E o que aconteceu? Essa região ali, que na época ela não era dominada pelo Império Romano, ela era dominada pelo Império Seleucida, que é uma fragmentação do império do Império do Alexandre o Grande. Então, depois que Alexandre o Grande caiu, ou seja, o Império Grego, que na época dominava quase que todo mundo, dividiu o território entre seus generais e dentre eles surgiu ali, né, o Império Seleucida, que era o que governava aquela região. Só que era muita opressão. Eles queriam impor a cultura grega, impor a goela abaixo para os judeus. Eles queriam impor, e eles eram muito agressivos nas suas punições e difamaram muito, profanaram muito o templo que Salomão construiu em Jerusalém, a ponto de construir uma estátua de Zeus dentro do templo e adoração a Zeus dentro do templo e sacrificar porcos, né, que, dentre todos os animais impuros, o porco, hoje, se a gente fala um animal impuro que está escrito lá em Levítico não, em Gênesis, Levítico, né? Levítico. Aí o pessoal já pensa logo no porco. Então, assim, realmente aquilo para o judeu ficou muito forte. E aí se levantou um cara, dentro da família sacerdotal, dos sumos sacerdotes, chamado Judas Macabeus. E aí por isso que aí teve uma revolução. Qual é o nome da revolução? Revolução dos Macabeus. Isso é histórico. E aí, essa revolução, que até inclusive, até hoje, o judeu ele conta essa história porque ela dá início ao que eles chamam lá da festa do Hanukkah, da festa das luzes deles. E aí, um cara se levantou, fez uma revolução, chamou todos os judeus, pegarem armas e, acreditem, em anos, depois de batalha, eles derrubaram o império e dominaram aquela região. Então, eles foram vencedores através de uma revolução. E aí, durante um bom tempo, aquela região toda foi governada por judeus, que depois foi se dividindo em alguns fragmentos, né, os governos, e aí surgiram os saduceus, os fariseus e outros, até que, depois de um tempo, o Império Romano veio, né, com toda a sua glória de conquista, e dominou novamente aquela área, e aí chegamos nos tempos de Jesus. Então, olha o contexto. Agora, novamente, eles se viam de novo dominados por uma outra nação, por um opressor, por uma nação inimiga, que agora é o Império Romano. Só que a perspectiva que agora o novo revolucionário, o novo salvador que viria a resgatar, assim como Judas Macabeu fez naquela época, seria quem? Cristo, o Messias. Que as revelações, as profecias de Isaías faziam jus àquele momento, e de fato eles estavam certos. Só que eles imaginavam um reino de Deus como se fosse um reino físico, e que Jesus ele reinaria como um rei. Jesus não, Cristo, né? Cristo. Que o Messias reinaria, ele seria o rei dos judeus, e aí sim o reino de Deus seria estabelecido em todo o mundo, com Israel lá em cima, top, e acima das outras nações. Só que quando Jesus veio anunciar o reino de Deus, ele estava falando de um reino espiritual. E aí, Jesus falar para os seus discípulos, seus seguidores, se o romano, porque se ele está falando assim, se alguém te obriga, ele só podia estar falando de um cidadão romano ou um soldado romano, a andar uma milha, e aí ele fala assim, não só cumpra, como faça bem a ele. Cara, não era isso que eles estavam esperando. O que eles queriam é falar assim, se alguém te obrigar a andar uma milha, você saca uma espada e já corta a orelha. E aí, essa era a expectativa, tanto que existia os zelotes, eles eram de fato
um grupo muito extremo, muito zeloso ao extremo, né, conhecido também como os zelosos, que eles acreditavam na vinda do Messias e que ele vinha como um líder militar, que ele vinha para essa revolução, para derrubar o Império Romano, e que eles tinham que estar pronto. Então, eles treinavam constantemente, treinavam táticas de guerrilha, de assassinato, para derrubar o Império Romano. E isso, na perspectiva do Messias, vir dessa maneira. E aí, quando Jesus vem como Messias, a palavra é essa. A série The Chosen, ela, não sei se o pessoal já ouviu falar, acompanha. Agora, a 4ª temporada, tem um episódio que retrata, né, não como a Bíblia fala, ele só falando sobre isso, mas como se os soldados romanos viessem para Jesus e seus discípulos e obriga eles a carregar o peso. E aí os discípulos ficam assim, e aí Jesus fala, não, resiste não, vamos andar. E aí você vê eles andando uma milha, quando termina uma milha, e eles ficam zombando, botam o capacete em Jesus, e botam o equipamento deles, eles vão andando e tal. E aí quando termina uma milha, Jesus falou, não, vamos andar mais um pouco, vamos andar mais uma milha. A ponto do que você vê os soldados romanos ficando constrangidos. Mas o que eu achei mais interessante na cena é você ver a cara dos discípulos de frustração, de humilhação, de pensar, esse é o que veio para nos libertar e ele está se sujeitando a isso. E aí, no final, quando a gente vai lá indagar e fala, Jesus, o que está acontecendo aqui? E aí ele fala assim, se te obrigarem a andar uma milha, ande 2. Seja generoso, mesmo com aquele que não te faz o bem, que te faz o mal. Mesmo com aquele que te fere. Mesmo aquela pessoa que te traiu, sabe? Ame essa pessoa, ore por essa pessoa. E isso até hoje, para a gente, cumprir isso é extremamente difícil, porque nós somos humanos. Nós somos muito emocionais. E essa palavra, olha o que ele fala. Ele continua falando, existe uma condicionante aqui. Ele fala assim, no 45, para que sejas filhos do vosso Pai, para que, de fato, possamos estar na situação de filhos de Deus, nós precisamos ter esse mesmo pensamento, esse mesmo entendimento, de que mesmo que alguém te fez mal, mesmo que alguém te abandonou, mesmo que alguém plantou algo ruim na sua vida, você não deve devolver da mesma forma. Pelo contrário, você deve perdoar essa pessoa, você deve fazer o bem para essa pessoa. E isso é extremamente difícil. Só para quem foi magoado, só quem realmente... A gente, como cristão, tem gente que já tem dificuldade no mínimo. Toma uma buzinada, eu falo para a Tayla, que a Tayla até tomou um susto, ela não sabia. Aqui no Goiás, a buzina é como se fosse um palavrão, pelo menos é o que eu entendo. Porque no Rio é buzina para tudo qualquer lado. É buzina, buzina, buzina. A gente só funciona a buzina. Aí aqui eu comecei com buzina, buzina, e eu vi que o pessoal me mandava dedo e tudo mais, e tal, e eu ficava, cara, o que estou fazendo? Eu estou buzinando. Só que a buzina aqui, culturalmente, é uma ofensa. E eu não sabia. Eu fui pegando jeito, já tem 6 anos que eu estou morando aqui, então agora eu entendi. Mas, se um cara passa no carro e te buzina, você já quer matar o cara, meu. Já quer puxar pelos cabelos. Se o cara passa por você, principalmente os homens, ele dá uma trombada, tu já fica todo marrento, tu já quer virar e tal, não sei o quê. Se, no mínimo, a gente não está conseguindo cumprir aquilo que Jesus falou para que aquilo que nós fizéssemos, seguíssemos. E, de fato, isso é algo que realmente é muito difícil. Mas é uma condicionante para que possamos ser filhos de Deus. Sabe? Olha que Mateus 6 fala, pois se perdoarem as transgressões uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a transgressão de vocês. A gente não pode ficar relativizando isso. É fato. Eu não sei que tipo de sofrimento você passou, se alguém, talvez uma outra pessoa fez para você, talvez alguém próximo. Mas a questão é que nós, como cristãos, nós, na posição de filhos de Deus, devemos perdoar. Existe Quem já ouviu um vídeo do psicopata de Green Rivers, que ele matou, acho que em torno de uns 50 mulheres e assumiu a culpa, e aí os familiares foram lá apontar o dedo e falar o que queria falar. O pessoal viu esse vídeo? Acho que a maioria não viu. Depois que o pessoal tiver curiosidade, ele é muito forte. Porque ele, de fato, é um psicopata, ele foi diagnosticado como psicopata, até porque ele cometeu crime, né, dos mais estrondosos possíveis ali com mulheres, e
e pesquisando você vê que talvez o número chegue até 90, porque muitas mulheres ainda ficaram desaparecidas. Enfim, ele foi condenado praticamente, né, perpétuo, pegou 480 anos. E praticamente, né? E aí foi dado um determinado ponto no julgamento que os familiares poderiam falar alguma coisa ali para aquele né, o assassino. E aí todos os familiares vinham e aí xingavam aquele cara, falaram que queriam que ele morresse da pior forma possível, que acabou com a vida deles e que queria que ele sofresse. E a reação dele era muito fria. Ele simplesmente olhava, e às vezes ele olhava até com uma olhada de desdém, de deboche. Até que veio um senhor, que ele veio e falou muito educadamente, e falou assim, olha, muitas pessoas aqui te odeiam, de todo o coração, mas eu não sou uma delas. Você tornou muito difícil algo que Jesus disse para nós cristãos seguirmos, que é perdoar o próximo. E mesmo você ter feito o que fez com a minha filha, ter matado a minha filha de uma forma tão cruel, eu te perdoo, sinta-se perdoado. E aí, nessa hora, contra todos os prognósticos de um comportamento de um psicopata, aquele cara desmonta e começa a chorar. E só a graça de Deus é capaz de nos fazer ter um coração assim. Só a graça de Deus nos capacita para que possamos cumprir aquilo que o próprio Cristo, depois de ter sido traído, depois de ter sido humilhado, com a sua nudez exposta a todos, todo o sofrimento, e de Jesus olhar para os céus e falar, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, na primeira aplicação que eu quero trazer em relação a andar a segunda milha, é pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Uma vez eu tomei um golpe de dinheiro e tal, e aí eu consegui reverter alguma coisa, mas mesmo assim saí no prejuízo, e eu fiquei muito chateado. E quem toma golpe, o problema às vezes não é nem o dinheiro, é o sentimento de você se sentir assim, sabe? Enganado, você, depois de tanto esforço, e dinheiro ralado, sofrido, e você perder aquele dinheiro, e aí você fica aquilo remoendo, né? E aí a Tayla virou para mim e ela falou, a última coisa que eu queria ouvir. Ela falou assim, amor, depois que acontecer isso aí, vamos ofertar. Eu vou ofertar o quê, cara? Acabei de perder dinheiro, queria ouvir aquilo ali de jeito nenhum. Em outras palavras, o que a Tayla estava falando para mim? Amor, vamos andar a segunda milha. Vamos devolver o bem com o mal que a gente sofreu agora, porque a nossa oferta com certeza vai abençoar a igreja, vai abençoar o culto, vai abençoar outras famílias, vai chegar em alguém. Então, é devolver o mal com o bem. E eu não queria ouvir aquilo ali na hora. E eu falei, não, ó, já fiz isso aí, não quero ouvir isso agora e tal. Deu meia hora, a pastora Sara me ligou e mandou mensagem, né? Falou assim, Rafael, tu pode trazer a palavra de oferta no próximo? No mesmo dia. Aí eu respirei fundo, posso, pastor? Posso. Aí eu entendi, ministrei, trouxe a oferta, agradecendo a Deus. E é isso. Mas não é fácil ter um coração assim como o de Cristo. Não é fácil andar a segunda milha. Então, a primeira aplicação é essa. Olha, exemplo de pessoas que sofreram muito mal e fizeram o bem. Eu não sei se a pronúncia certa é essa, tá? Até porque esse aqui é de Ruanda. Tem uma mulher chamada Immaculée Libigizá. Ela é sobrevivente do genocídio que aconteceu em Ruanda, em 94. Depois o pessoal tem curiosidade, tem até documentário sobre isso, é muito forte. Uma guerra civil que estourou e teve assim, uma chacina assim, absurda de facções. E ela perdeu praticamente toda a família dela. Ela se escondeu no banheiro da casa dela, ela ficou presa do banheiro durante 91 dias. E quando ela saiu, ela descobriu que toda a sua família tinha sido assassinada. E depois ela veio a público e ela perdoou a todo mundo que fez mal, os assassinos da família dela. E ela escreveu um livro chamado Sobrevivi para Contar, e as suas palavras inspiraram milhões e refletiram de pessoas, né, sobre o poder do perdão e compaixão. Outra pessoa, uma mulher também, Corrie ten Boom, não sei se é essa a tradução, ela é holandesa. Ela escondia judeus, né, na época da Segunda Guerra Mundial, por conta do Holocausto, e ela foi denunciada, e aí ela foi levada para o campo de concentração, onde ela sofreu coisas assim inimagináveis, foi torturada. E depois da guerra, ela teve a possibilidade
de encontrar cara a cara um dos seus torturadores. E ela o perdoou. Ela falou, eu te perdoo por tudo que você fez. E ela também escreveu um livro chamado Refúgio Secreto, também que inspiraram milhões de pessoas a praticar o perdão, mesmo em situações extremas. Então, aqui tem um exemplo de pessoas, e eu nem me aprofundei em saber se, de fato, eram pessoas, o quão cristãos, né, elas eram, quanto que elas estavam ligadas com Jesus. Mas esse é o caminho da primeira aplicação que eu trago de andar a segunda milha. A segunda aplicação é o seguinte. A gente viu que andar a segunda milha, ele nada mais é que você fazer aquilo que está previsto. Logo, você andar a segunda milha é você fazer algo que não é uma obrigação sua, é você fazer algo a mais. E muitas das vezes você não receber nada por aquilo, não ser pago por aquilo. E aí me vem muito a questão da grandeza do serviço, do servir. Porque não é essa a essência do servir, eu fazer algo que eu não sou obrigado a fazer, que eu não tenho uma determinada lei que me obriga aquilo ali, não é um dever meu, mas eu faço porque eu quero fazer, porque eu sou voluntário, porque é algo espontâneo. E, praticamente, o reino de Deus, ele sempre vai se basear no princípio do serviço. Qualquer propósito que Deus tem para as nossas vidas, um chamado que Ele te entregou, para que você possa alcançar um propósito, ele tem que permear no princípio do serviço. Porque senão a gente está caminhando, utilizando até às vezes um dom, um chamado que Deus nos entregou, mas para algo que é fora do propósito de Deus. Se está saindo do lado do servir, a gente tem que começar a pensar se de fato estamos fazendo a coisa certa. Andar a segunda milha significa ir além, fazer o inesperado, o que não somos pagos para fazer e o que nem sequer nos dirão obrigado. Muitas das vezes o servir é isso. A gente serve e está tudo certo, sem esperar o retorno, sem que, de fato, a gente busque uma recompensa por aquilo. E olha aqui que Jesus ele fala sobre servir. Mateus 20, 25, diz assim, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então, gente, aqui, aquele contexto, Lucas, aqui Mateus 20, 25, mas em Lucas 22 já é algo parecido. Aquela discussão boba dos discípulos, falando, não, quem que é o maior? Quem que vai sentar à direita de Jesus e tal, quando o reino, naquela ideia de reino, Jesus reinando e tal, quem que vai ficar ali, quem que vai ser o primeiro-ministro, quem que vai ser... E aí Jesus falando assim, ó, essa dinâmica que vocês estão falando aí, esse sentimento, é como funciona no mundo. Mas entre vocês, eu vos digo, é o contrário. Aquele que serve será o maior. Porque aí ele fala que ele veio para quê? Para servir. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você como cristão, você que diz que segue a Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz que ele veio para servir, mas você como cristão, você só quer ser servido, então eu te falo uma coisa, você entendeu tudo errado. E, infelizmente, a gente tem entrado muito nessa onda de a gente só querer ser servido, de a gente só querer receber, e não fazer nada além do que andar uma milha. O que seria andar uma milha? Andar uma milha é eu vim aqui no culto aqui do Rede Jovem, vou ali no domingo e é isso aí. É o previsto. Já sou crente demais, já sou cristão demais. É eu botar lá no meu status lá de vez em quando um louvor, café com o pai, mas eu nem entendi direito, nem li. É eu andar uma milha. Mas o serviço, ele requer sacrifício. O serviço, ele requer renúncia.
E eu falo para você, infelizmente, hoje, muitas igrejas, isso e em todas as igrejas, existem pessoas que se dizem cristãs, mas estão com um pensamento completamente errado da ideia de ser cristão. Só com uma ideia de somente receber, receber, receber e nada para oferecer, quando na verdade está aqui. Eu tinha vários outros versículos, eu podia ficar aqui há muito tempo, falando sobre servir. 1 Coríntios 10, 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Filipenses 2, 3, nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vós mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Percebe que o cerne daquilo que a gente é viver o reino tem muito do servir. E aí eu falo para você, a gente não percebe, mas a gente entra no automático. Quando eu falo, eu só quero ser servido, servido. Como assim, Rafael? Teve um culto que havia um pastor de Djalma Pinho, não sei se o pessoal já viu ele ministrando aqui na igreja. E aí, eu gosto muito da pregação desse pastor, já falei para a Tayla, né? Eu gosto muito do jeito que ele prega. Eu acho que ele era da igreja do pastor Silas Malafaia. E aí, de vez em quando, ele vem aqui ministrar. E aí, nesse dia, sabe quando você queria ouvir uma palavra de Deus? Eu falei, meu irmão, é hoje. Casou tudo, cara que eu gosto de pregar e tal, estou precisando de uma palavra, é hoje. E aí eu fui, chegamos até cedo nesse dia e tal, e aí ficamos na portaria, o pastor já está até rindo já. Aí ficamos na portaria, aí quem que chegou para eu receber? Pastor Djalma Pinho. Ô, pastor, que bênção te receber e tal, top. Aí ele falou, meu filho, deixa eu te falar, estou com uns livros aqui para vender, com quem que eu falo para poder vender esses livros aqui na igreja aqui? Aí eu falei, cara, tem gente aqui da livraria, tem gente aqui que trabalha aqui na igreja, tem um monte de gente. Falei, pastor, não sei, mas eu vou correr atrás, vou ver que pessoa. Aí comecei a correr atrás, ninguém falava comigo, não tinha ninguém, não achava ninguém. Aí quem que eu achei? Pastor Rogério. Aí eu falei, pastor Rogério, deixa eu te falar, o pastor Djalma Pinho chegou agora. Ele é mesmo, meu filho, que benção. Falei, pois é, ele está com um monte de livro lá, e ele quer que alguém fique lá do lado de fora, aquela parte ali depois do vidro, para vender os livros. E aí eu falo com quem? Aí o pastor, eu não esqueço, o pastor olhou para mim assim, riu, dessa risadinha que ele deu assim, ó. Aí ele falou, meu filho, tem você. Aí eu fiquei, cara, mas ali... Aí eu fiquei assim, parado assim, tá bom, pastor. Aí eu saí, e eu já pensando, cara, aquele vidro, ele vai fechar, e eu não vou ouvir nada. E não houve nada, não houve nada. Aí eu falei, pastor, tá comigo, eu vou ficar aqui e tal. Meu filho, obrigado e tal. Aí ele foi. E aí, eu tive que ficar ali, e, de fato, quase todos os livros foram vendidos ali, toda hora. Era um ponto estratégico ali, que o pessoal passa, entra, né? E aí, eu pude ser um canal de bênção para o pastor, mas eu não ouvi nada da palavra, nada. Eu perdi todo o culto. Eu fiquei sentado ali. E ali, naquele momento, eu fiquei assim, poxa, Senhor, eu queria tanto ouvir essa palavra e tal. E aí o Espírito Santo, na mesma hora, falou no meu coração, ué, meu filho, você vem aqui para ser servido ou você vem aqui para me servir? E o culto racional a Deus é para você ou é para mim? Você está servindo. Eu estou te dando uma oportunidade de você servir um homem de Deus. E aquele sentimento de frustração que eu estava começou a se transformar e virou um sentimento de honra, de me sentir privilegiado por estar servindo naquele momento. E eu falei, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui servindo e não deixa mais eu ter esse sentimento de só querer receber, só querer receber. Me dá uma oportunidade para eu trabalhar, para eu fazer alguma coisa. Hoje, essa questão do serviço, infelizmente, como eu falei, o serviço ele requer renúncia. Naquele momento, eu queria só ouvir a palavra, eu queria receber, eu queria ser abençoado, receber uma oração. E muitas das vezes a gente se coloca nesse lugar e a gente não percebe, a gente entra no automático. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Como de fato cristãos, será que nós temos feito a nossa parte? Porque hoje a gente vive hoje se vê muito um cristianismo que não quer renúncia. Por conta da falta de entendimento da palavra, a gente vivia um evangelho antes que ele era muito aprisionador, com muitos dogmas, a ponto de que eu com esse boné eu não entrava nessa igreja aqui há um tempo atrás. E aí a gente foi tendo alguns entendimentos, fomos crescendo na palavra, só que, ainda por falta de entendimento, hoje as pessoas não querem fazer renúncias.
querem simplesmente estar na igreja, falar que é cristão, mas não quer renunciar. O pastor falou uma coisa que eu achei muito interessante, falando do filho pródigo. Para que o filho pródigo pudesse, de fato, estar com o pai, a primeira coisa que o pai falou assim, vai lá, toma um banho, coloca uma roupa nova nele, um anel. Só que, porque para estar na presença de Deus, você não pode estar simples de qualquer jeito. Você não pode estar cheirando a porco. E, infelizmente, tem muita gente que ainda quer estar aqui na igreja, que quer estar na presença de Deus, mas cheirando a porco. Porque toda hora ele vem aqui à igreja, mas ele sai daqui, ele rola lá num chiqueirinho, depois ele rola no outro e acha que está tudo certo. Eu me lembro que, na minha época, pelo menos de adolescente, que eu vivi na igreja, o pessoal era crente na igreja, mas lá fora, né, era aquele crente 007, né? Que lá na escola ninguém imaginava que o cara era crente, ninguém imaginava. Tu fala, o quê? Tu é crente? Isso aí a gente sabe, né? Que o pessoal precisava de disciplina ali e tal. Agora, hoje, é algo que me choca, é que o cara ele tem a capacidade. O cara, quando eu falo que o jovem cristão, principalmente jovem, mas não é só jovem não, tá, gente? E eu não estou falando aqui de um de outro, não. Eu estou falando de uma realidade, de que eu tenho acompanhado durante muito tempo. O cara tem a capacidade do mesmo status, assim, de botar, nossa, que culto abençoado. No dia seguinte, ele botar ele no barzinho bebendo com os amigos. E está tudo certo, e está tudo bem. Como que ele não consegue enxergar o tempo todo misturando o profano com o santo e achar que está tudo certo? Achar que está tudo certo, você ir para tal show completamente inadequado para estar um cristão ali, e você expor aquilo ali, você acabar mostrando para outras pessoas como se aquilo fosse normal, e se você dá esse exemplo, você acaba arrastando outras pessoas. E cadê o serviço? Cadê, de fato, o zelo pela palavra de Deus, a santidade? Mas o que isso tem a ver com servir, Rafael? O que tem a ver com andar a segunda milha? Porque exige renúncia. E o pessoal hoje não quer fazer renúncia. Antes, nada podia. Agora parece que pode tudo. Tudo é permissivo. A libertinagem. Tudo você pode. O pecado parece que convive com o cara e está tudo certo. Não está tudo certo. Se você está com esse entendimento, essa igreja não compactua com isso. Esse ministério não compactou com isso, com jovens dessa maneira. Jovens que não estão saudáveis espiritualmente, jovens doentes. Mas o primeiro passo é você ter a consciência que, pelo amor de Deus, isso é errado. Porque tem muita gente que acha que está tudo certo, está tudo normal, e não está. E isso é o que mais assusta. Pessoas que expõem isso de uma maneira assim, para todo mundo ver, porque hoje o Instagram é como se fosse um grande, né, psicólogo ali da pessoa que ela quer falar tudo para todo mundo e tal, e é impressionante o que a gente vê de cristão hoje falando ali, a gente fica assim, cara, não acredito que essa pessoa lê a Bíblia. Eu preciso falar isso aqui para essa juventude, porque é um padrão. Isso eu falo de uma maneira geral. O que aconteceu em relação ao escândalo de igrejas agora nesse período de carnaval, infelizmente é muito triste. Graças a Deus que tem igrejas sérias que se reúnem para realmente fazer algo para Deus, em prol do reino. Graças a Deus por isso. Mas o que a gente vê de coisas assim sendo completamente deturpadas, saindo da essência do servir e sim do receber, de fazer coisas que para o jovem comprar um produto, de ele estar ali porque ele está ali, como se fosse um entretenimento. Ele está sempre a nossa geração, de fato, é uma geração que tem muitos estímulos. Toda hora tem alguma coisa diferente que vai alimentar a tua dopamina. E fazer renúncia numa geração dessa, de fato, não é fácil. Mas a igreja não é um lugar para ficar alimentando a tua dopamina. É um lugar para você servir, jovem. Para você estar aqui de coração e servir ao Senhor. Se você está aqui e você ainda está num posicionamento de só andar uma milha, eu acho que você ainda não entendeu, então, a essência de ser cristão. Aqui não falta espaço para você servir. Mas Rafael, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar nada. Quem te falou que servir é fazer isso aí que eu falei aqui agora? É nas mínimas coisas. Vou dar o exemplo da Paty. Paty é uma das primeiras a chegar aqui. Ela fica lá na recepção e fala, gente, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Gente, isso é serviço. E faz com excelência. E a Paty está aí, pau para toda a obra. De repente ela está aqui dando a palavra de oferta, depois está correndo lá. Mas ali, é sempre a mesma pessoa na mesa de som. Teve época que eu fiquei ali um bom tempo, eu sei mexer, mas porque eu fui voluntário. A Tayla sabe, eu não estou me gabando. Deus sabe que não é
e eu não tenho vergonha de falar, porque eu sei do meu coração de servo. A primeira coisa, o primeiro dia que eu cheguei aqui, na igreja aqui Batista, terminou o culto, falei para o pastor João, estamos chegando agora, eu e minha esposa, viemos do Rio de Janeiro. Falei, pastor, não quero ficar sentado no banco, eu quero servir. O que tem para eu fazer? Ele apontou na hora, assim, vai lá para o Unidos lá. Já tem uma reunião quinta-feira e tal. Na quinta-feira a gente estava na reunião e desde então estamos aqui. Todas as mudanças de liderança, estamos aqui. Pessoas saíram, estamos aqui. Porque eu não estou com compromisso com o pastor Rogério. Nosso compromisso é com o reino de Deus. Quando você serve, você para de olhar para si mesmo. Isso é muito forte. Quando você se coloca à disposição de servir ao reino de Deus, você para de olhar para o próprio umbigo. Isso é muito forte. Eu fiz um curso no Exército, eu sou capitão do Exército. Eu fiz um curso no Exército que ele é considerado o curso mais difícil do Exército brasileiro, talvez das Forças Armadas. E o nosso curso, ele tem um símbolo que é o que muito conhecido aí no BOP, né? Porque, na verdade, isso veio das Forças Armadas, veio de fora e o Exército aderiu, e as três forças de operações especiais da Marinha, da Aeronáutica e da Marinha é diferente, mas o nome é parecido, mas tem sempre o símbolo da faca na caveira, e depois passou para as forças auxiliares, que são as polícias. Então, eu fui fazer o curso, me submeti a um treinamento muito rigoroso, fui fazer o curso. O curso ele tem uma duração de um pouco mais de 3 meses, e é normal a gente submeter a semanas que você vai fazer marchas, que é o quê? Você fazer pernadas muito longas, com equipamento e mochila muito pesada. Tem semanas que a gente anda 120, 130, 90, em territórios diferentes no Brasil inteiro. E você sempre chega ao extremo. É muito normal. Eu falo com a Tayla que uma vez a sensação que eu tinha, que eu estava fazendo uma marcha, que o meu pé estava tão destruído que, quando eu andava, parecia que eu estava andando numa frigideira, porque meu pé estava quente. E aí eu ficava andando e eu queria parar. E aí, quando eu parava, aquela sensação de quentura sumia. Mas aí, ao mesmo tempo, as feridas no meu pé, parecia que eu estava pisando em faca, em vidro. Então, eu não sabia o que era pior, se eu parava, se eu continuava. E por conta do peso da mochila, né? Então, parado, doía muito meu pé também. Então, eu preferia estar o meu pé queimando. A única solução era você ficar sentado com os pés para o alto, que aliviava, mas a gente não podia fazer isso. Quem ficava para trás, para quem viu já o filme Tropa de Elite, aí sabe o que acontece com quem ficava para trás. Então, era muito difícil. E teve uma semana que a gente estava era a madrugada inteira nadando para chegar numa ilha, e aí, chegando nessa ilha, essa ilha tinha em torno de uns 40 quilômetros de comprimento, aí era no início, na ponta de uma ilha, a gente cumpria essa missão, e depois tinha que andar os 40 quilômetros na areia, que é outra dificuldade, né? Parecia uma duna, tu afundava, parecia que não saía do lugar, para ser extraído por um helicóptero. E aí, no meio do caminho, tinha um amigo que ele estava com erisipela, então deu uma infecção, a perna dele ficou parecendo um elefante, o cara estava com muita dor, é normal, o cara, eu torci um pé, quebrei o nariz, enfim, o cara fica muito quebrado. E esse cara, ele estava sentindo uma dor descomunal, e ele começou a chorar. Só que eu também estava ali naquele momento, eu estava muito cansado, estava com muita dor, eu queria parar. E aquele cara começou a ficar para trás. E aí, quando ele começou a ficar para trás, ele começou a desesperar. E ele começou a chorar. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá ajudá-lo. Eu fui lá, fui um ombro amigo para ele ali, comecei a carregar ele. Aí teve outro cara que foi lá, pegou uma coisa da mochila dele, começou a esvaziar a mochila dele, começou a dividir o peso. E aí, sabe o que aconteceu? A minha dor, o meu sofrimento, sabe o que aconteceu? Eu esqueci. Eu comecei a parar de olhar para o meu próprio umbigo, porque quando eu estava ajudando um amigo que estava precisando, aquilo ali parece que a minha dor sumiu, como se fosse algo realmente assim, um milagre, né? De forma milagrosa, a minha dor eu não sentia mais, ao ajudar o próximo. E eu percebo que quando eu começava a parar quando eu olhava muito para mim, eu dependia muito da minha própria força. Mas quando eu ajudava um próximo, parecia que quem renovava minhas forças era o próprio Senhor. Então, todas as vezes que... E aquele cara, até hoje, ele é companheiro meu, a gente conseguiu concluir no curso. Até hoje ele fala para mim, pô, cara, aquela vez ali tu me ajudou, muito obrigado. Ele é muito grato. E assim como eu sou muito grato, quem me ajudou no momento que eu tive dificuldade, no momento que eu chorei, no momento que eu fiquei para trás. E teve pessoas que me ajudaram. E eu não consigo esquecer, não vou esquecer isso nunca mais. E isso é o servir. É você parar de olhar para si mesmo. E quando você começa a fazer algo em prol do outro, pode ter certeza, cara.
você vai ver que os seus problemas eles começam a diminuir, começam a ir embora. E isso é um agir de Deus na sua vida. Porque é assim que funciona o reino. Essa é a dinâmica do reino. Como a gente começa a pensar e trabalhar para Deus, Deus começa a trabalhar para você. Não no sentido de ele ser o seu servo, mas Deus começa a operar na sua vida. Quando você começa a se preocupar com as coisas do reino, começa a servir ao Senhor, aí Deus começa a olhar para as suas coisas também, começa a te abençoar. O servir, ele é extremamente importante. O andar a segunda milha para o cristão, ele deveria ser algo realmente, um entendimento de todo cristão. E isso aqui, eu não devia nem estar falando muito, porque isso devia ser uma coisa óbvia. Só que, de fato, será que nós temos vivido isso? Será que, de fato, é isso que tem falado aí? As principais ministrações no YouTube, podcast? Sobre renúncia. Sobre a terceira aplicação dessa palavra. Como eu falei, andar a primeira milha é algo que você está previsto você fazer. Mas andar a segunda milha é fazer o algo a mais, é fazer o além. Além daquilo que está previsto. E aí a terceira aplicação que eu queria trazer para vocês, jovens, é, tudo que você tem para fazer, faça com excelência. Dê o seu melhor. E aí eu estou falando aqui na questão de reino, de servir, fazer com excelência, claro, com certeza. Mas não é só isso. Você sabia que Deus ele te levanta para ser excelente onde você está, seja na faculdade, seja no teu trabalho, para que você possa ser luz naquele lugar e o nome de Jesus ser glorificado através da sua vida? Você sendo um jovem excelente. Colossenses 3:23 diz assim: tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Se você tem um patrão chato, que o cara tu acha assim, pô, esse cara não merece o meu melhor. Mas é como ele está falando. Faça de todo o coração como se você estivesse fazendo para quem? Para o Senhor e não para os homens. Faça com excelência. Imagina o testemunho de um cara que só chega atrasado, o cara que não cumpre prazo, o cara que entrega as coisas de qualquer jeito, o cara que vai mal nas matérias lá da faculdade, o cara que, enfim, é sempre aquele cara ali que é de medíocre para baixo. E aí, não, e o cara fala que é cristão e tal. Agora, uma pessoa que fala, não, eu sou cristão, mas é excelente em tudo, é um exemplo. Imagina o testemunho, o impacto que ele causa em outras pessoas. O que tem diferente nesse jovem? O que tem diferente nele? E a pessoa, sem precisar falar, demonstrar e mostrar que é Jesus na vida dele que faz a diferença. Em Mateus, capítulo 5, 16, diz assim: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Dependente do ambiente que você está inserido, até na sua casa. Seja um filho excelente. Se seus pais não são convertidos, ou alguém da sua família não é convertido, como você almeja alcançar essa pessoa se você não tem andado a segunda milha? Se você não tem feito a diferença? Se você não tem feito algo, cumprindo o teu papel, ali, às vezes, social, com excelência? Se você é um filho que não obedece, que está sempre em rebeldia, que está sempre batendo boca com seus pais, como que isso vai fazer com que o teu parente, que tanto você quer, que se achegue a Jesus, se converta, se ele não vê a diferença, se ele vê a mesma coisa que ele vê aí fora? Na faculdade, no trabalho, quem que é você, a pessoa que eles procuram quando eles precisam de um bom conselho? Um bom conselho. Quando eles precisam de oração, quem que eles procuram? É você? Ou quando as pessoas falam assim, não, vamos procurar fulano para fazer uma oração aqui pela gente. Vai falar, não, fulano aí, ele para orar, que botou no status aquilo que eu vi ontem. Fulano para orar, que fala que é cristão, mas eu sei que ele faz isso, faz aquilo outro, que nas rodas aqui fala isso, faz aquilo. Quem está entendendo aqui, gente, o que eu estou falando? Seja excelente, faça um bom trabalho, mas que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor.
Sabe, José, eu citei José aqui também, né, na última ministração. E José, ele traz esse testemunho de excelência. Porque a Bíblia fala que quando ele foi servo na casa de Potifar, de repente, sabe o que aconteceu? Todas as coisas para Potifar começaram a dar certo. A casa dele começou a ficar tudo organizado, tudo na vida de Potifar começou a prosperar, e Potifar, ele reconhecia que era através do auxílio de José. Ele falou, tem alguma coisa diferente nesse menino. Tem algo que brilha nele, tem algo que vem dele, que está emanando toda a minha casa, e eu estou sendo abençoado por isso. E aí aconteceu toda aquela tragédia que a gente sabe, que a mulher de Potifar foi lá, se engraçou com ele e tal, e ele foi preso injustamente. E na cadeia, sabe o que a Bíblia fala? Que quando José estava preso, que eu não falei esse detalhe da última vez, José, até na cadeia, ele deu o seu melhor, foi excelente. Ele começou a virar tipo um diretor ali da cadeia, ele começou a coordenar tudo. De tão excelente que ele era. E a gente vê tudo aquilo que Deus fez na vida de José. Então, jovens, eu queria convidar vocês para ficar de pé e fazer uma oração e um convite. O convite é: ande a segunda milha. Queira andar a segunda milha. Sabe o que é um andar a segunda milha também? É sair da zona de conforto. Eu reconheço que às vezes ficar na zona de conforto, gente, é muito bom. É muito bom. Mas o convite de andar a segunda milha, eu tenho certeza que essa mensagem não veio por acaso, que eu não escolhi, eu só recebi. Mas a ideia é de convidar vocês, jovens, para um novo nível, uma nova fase, um novo patamar. E se no final das contas você tomar a decisão e falar assim, mas eu não quero continuar assim, tá tudo certo. Ninguém vai te julgar por isso, ninguém vai te amaldiçoar ou falar mal de você, gente. Tá tudo certo. Aqui nós somos uma família. Mas imagina o impacto que causaria nessa igreja se a juventude, os adolescentes, tivessem um coração de fato voluntário e de servo. Pode ter certeza que rapidamente os resultados viriam assim, a ponto de chegar no pastor João e falar, cara, o que está acontecendo com esses jovens aí? Coração de servo, andar a segunda milha. Não deixar com que a mágoa, ou que as coisas ruins que tem feito com a gente tem devolvido a mesma moeda. A gente devolve com o nosso amor, com o nosso serviço, com aquilo que Cristo, com tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas que essa palavra, ela não entre num ouvido e saia por outro. Que não seja só, que fique no mundo das teorias e você ache, nossa, isso é muito bonito. Mas que ela vire uma prática. Se isso virar uma prática na sua vida, pode ter certeza, uma chave vai virar. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Se coloca à disposição do reino. Esse é o convite, feche seus olhos. Vamos orar. E eu quero que você faça essa oração. Fala assim, Pai, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Será que eu tenho te agradado? Será que eu tenho feito aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer? Comece a orar agora. Comece a perguntar se de fato você está onde Deus quer que você esteja. Se você tem feito, se você tem andado a segunda milha, ou se você mal tem andado a primeira milha. Se quando te chamam para andar a primeira milha, você já está querendo pegar e desembainhar a espada. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para te clamar e te pedir, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, com as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos encher do Teu Espírito Santo e fazer queimar em nossos corações, Senhor, a vontade de fazer algo para o Seu reino, algo com excelência. E daí, Pai, possam se levantar os trabalhadores, porque a seara é grande, Senhor, mas poucos são os trabalhadores. Senhor, começa a tocar no coração dos jovens, começa a dar estratégias, começa a dar ideias, para que possamos, Pai, ter voluntários, servos, homens e mulheres sarados, com coração perdoável, dispostos a trabalhar para o reino e com excelência, fazer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou e com amor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, usa-nos, Senhor, estamos aqui, usa-nos, Senhor, estamos aqui.
Que o Senhor possa nos usar naquilo que o Senhor quer que façamos, e não naquilo que a gente quer fazer, não somente naquilo que a gente quer receber, naquilo que a gente quer ouvir, mas que o Senhor possa nos usar da forma como o Senhor quer usar. Assim, Pai, nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.